Olá, bom dia a todos. Vamos lá, né, gente? Vamos lá acordar, vim para a área contábil. Vamos que a gente tem muita discussão bacana para falar nessa sexta-feira. Vou botar lá nos grupos que eu já tô por aqui. Bem-vinda, Minandes, Helenice, Jane. Ô, meus amores, vamos ser chegando. Olha aqui, já tô colocando no grupo, meus amores. Sejam, vão chegando aqui, vão dando bom dia. Gente, que felicidade ver vocês. Vamos se aproximando. Já tô colocando aqui nos grupos, né, que eu não tinha colocado ainda. Sejam muito bem-vindos. Olha aqui. Deixa eu ver aqui mais também. Deixa eu ver aqui. Pronto, já estou no Instagram. Aqui, deixa eu avisar ao nosso convidado também, né? Isso aí é muito importante. Ah, nossa convidada já chegou. Meus amores, sejam muito bem-vindos. Já avisei aqui a quase todo mundo aqui que a gente já chegou, tá no Instagram. Espero que vocês gostem bastante da live de hoje. Como sempre, na sexta-feira a gente vem com carinha de sono no Amanhecer Contábil das 7 às 8 da manhã, com muita coragem, mas muita vontade também de aprender, para que vocês possam ir relaxar no final de semana, que é isso que eu espero pra vocês, tá bom? Que vocês relaxem no final de semana. Agora vamos convidar aí o nosso convidado de hoje, né, Díbulo Calabria, que vai nos ajudar a falar do plano de retomada. Eu quero que vocês tirem todas as dúvidas de vocês para que vocês possam passar para os seus clientes, que não é algo fácil, viu? A gente vai ver aqui umas coisas bem peculiares que vai ser massa da gente enxergar. Vamos embora convidar ele. O Anja chegou por aqui, a Alessandra, gente, muita gente bacana. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Vai dando bom dia, tá, meus amores? Vamos lá chamar o nosso convidado. Nosso convidado vai dando um bom dia, que depois eu vou dar bom dia a cada um de vocês. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui cada um de vocês, meus amores. Deixa eu ver, dar bom dia a vocês aqui, enquanto o nosso convidado chega. Díbulo, bom dia! Olá, Manu, bom dia a todos nessa sexta-feira. Excelente. Bom dia, meu amigo. Estou aqui me Tudo ajeitando, bem, porque eu já vi que eu estou muito perto da tela para variar. Aí estou aqui me ajeitando aqui, já estou dando bom dia pro pessoal. O pessoal tá chegando, já botei nos grupos agora. Vamos embora, olha, né? Temos um plano grande numa, hoje, né? De falar. Hã? numa sexta-feira você já conseguir às 7 da manhã colocar 33 pessoas, 36 e subindo. Meus parabéns. É, o pessoal é muito ativo, o contador é assim. Digo, o São contador é todos tudo assim. contadores, né? Apesar que nós temos aqui contadores, advogados, administradores, gestor de RH. Que A gente não tem legal, somente contador, não. A gente que tem legal. pessoas assim, sim, por Todo favor, mundo fale. aqui de Pernambuco? Não, não, é muita gente de outros estados. Pelo que eu estou vendo aqui na listinha, sim, temos pessoas de outros estados. Inclusive, a gente vai chegando aqui dando bom dia e vai dizendo de qual estado você é, né? Chega por Isso, aí. coloca aqui Eu a acredito que cidade. o plano de retomada seja Pernambuco, né? Talvez um Isso, enfoque mais, né? isso. Excelente. Ah, Divo, seja muito bem-vindo. Como sempre, é um prazer ter você Obrigado, aqui. Manu. Da última vez que você O veio, você prazer é falou do meu. lockdown, você falou muito bem. E hoje eu acho que a gente precisa de um pouco de ajuda, sabe, Digo? Porque não é fácil interpretar o plano de retomada, não, viu? Não, Eu fiz isso não. essa semana e eu tive muita dificuldade. E haja pergunta dos clientes, e eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque, querendo ou não, é uma coisa muito séria. A gente vai liberar o cliente a funcionar sem ter segurança em relação a isso, sem ter medida restritiva, ele pode levar até uma multa, né, Digo? Eu queria que você Isso. pudesse comentar para a gente um pouco desse plano de retomada, algumas coisas que a gente tem que tomar zelo e as penalidades, né, que podem acontecer, quem sabe. Seria excelente. Vamos lá, vamos Excelente. lá. Primeiro, agradecer o convite novamente. É um prazer falar com vocês e com o pessoal que segue aí o seu canal. Eu acompanho muito, extremamente atualizado, sempre trazendo coisas novas. Inclusive, eu aprendo constantemente com o seu material. E para quem não sabe Queria também, ela eu. tem um canal no YouTube, viu? O canal do YouTube dela é extremamente interessante. Já tem lá quase 1.600 seguidores, não é isso, Manu? É, estamos chegando a 2.000 agora, graças a bom Deus. Meus É, por causa parabéns, deles, né? parabéns. Nada como boca a boca, né, não, Digo? Eu São sou eles que pequenininho fazem. ainda nisso. Tenho poucos seguidores ainda, estou começando. Ah, mas do jeito que você tá indo bem. Gente, ele tem uma advocacia sem burocracia lá no Instagram. Então pega aí e digita
e bota advocacia sem burocracia. Tem vários vídeos, eu também já sigo você, Dibo. Então, assim, eu aconselho todo mundo a seguir também para que a gente possa ter uma aproximação. Porque eu acredito fielmente que se a gente junta pessoas de áreas diferentes, a gente tem uma multidisciplinaridade que é necessária para aprender. Concorda comigo? Você só conversar com pessoas da sua área não é tão interessante. É bom a gente conversar com pessoas de áreas diferentes também, para a gente ter pontos de vista diferentes. E isso é que é nosso dia a dia. É verdade. Pronto, o pessoal já está chegando para aqui. Gente, pode botar as dúvidas, por favor, viu? Aí ao longo do caminho eu vou botando as dúvidas aqui. Perdão, Digo, pode falar, por favor. Vamos lá. A gente teve umas situações e é importante que eu faça o histórico para a gente ter um contexto. A gente sofreu um lockdown velado, né, que não foi declarado expressamente, mas veio através de 2 decretos. O primeiro decreto foi aquele 49.017, que fixou o lockdown, e a gente teve o primeiro impacto que foi no deslocamento da gente. A gente sofreu uma restrição tanto no deslocamento de carro quanto a pé. E em razão disso, sofremos também aquele velho rodízio que já acontecia em São Paulo, mesmo quando não era lockdown, a gente sofreu aqui no momento de restrição pontual. Depois desse decreto, veio o segundo decreto, que foi o 49.024, que trouxe outras situações de exceção ao rodízio e de inclusão ao rodízio. Então a gente tinha aí aquele momento, infelizmente, de lockdown instituído no Estado, legalmente falando. E é importante pontuar isso por quê? Porque a gente tem um gabinete de enfrentamento ao Covid-19 junto ao governo do Estado, que é formado por algumas secretarias, e à frente delas está de Desenvolvimento, Secretaria de Social e de Saúde. E eles apresentaram no último dia 30 um plano que eles denominaram de Plano de Convivência e Retomada. Esse plano de convivência e retomada, ele visa apresentar de maneira ilustrativa e visual como é que vai acontecer gradativamente o retorno às atividades econômicas e sociais, de modo que ao final dele tenha já funcionando quase que 100% do PIB estadual. Então eu vou mostrar para vocês isso gradativo. No final, quem precisar, porque de fato é muita informação, inclusive o governo colocou informações que aparentemente eram contraditórias, que eu condensei no material, eu tenho um material pronto. Quem quiser depois pode até mandar para mim no WhatsApp. Vou deixar aqui meu... Manu, tu pode colocar meu número aí nos comentários, ou então fixar? Com certeza, pode falar. 081... 98115... Sim. 8951. 8115-8951, não é isso? 8951. Isso. Perfeito. Então, Tá, Manu vai colocar aí meu telefone. Quem for aqui do estado de Pernambuco e precisar desse material, porque a gente... Fixa aí, Manuel, o comentário para ficar embaixo. Beleza. Perfeito. Quem for de Pernambuco e precisar do material, porque é mais fácil, se você for olhar o material do governo do estado é um pouco complicado, eu fiz um resumo, condensei. É só mandar para mim e dizer, olha, eu sou seguidor da Manu, manda para mim o material aí da retomada, que eu mando para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. O lockdown, ele está nesse plano de maneira descritiva, fazendo parte como se fosse a fase 5. Esse plano de retomada, ele tem 4 fases. E ele é distribuído em 11 etapas. E a lógica dele é que a cada semana o Gabinete de Enfrentamento ao Covid faça uma avaliação semanal e libere para ser ultrapassado da fase anterior para a fase seguinte. Então, é sempre semanal a avaliação da evolução dessa fase e também permite que o governo possa avançar ou recuar, certo? Então, nós temos aí 5 fases, distribuídos aí em 11 etapas, certo? E elas foram fixadas em cores. A primeira cor é a vermelha, que foi a do lockdown, e a gente já não está mais nela. A segunda cor, a primeira cor é a vermelha. A segunda cor, ela é a laranja, certo? Que é a quarta cor. A quinta é a vermelha, a quarta é a laranja. Nós temos a amarela, nós temos a verde e a última é a azul, que é o retorno do PIB 100% de Pernambuco. Vamos lá. O que foi que aconteceu de primeira ordem? Já não tem mais o rodízio de carros e já não tem mais a necessidade de restrição de trânsito. Isso já acabou. Mas o governo de Pernambuco ainda manteve as diretrizes. E quais são as diretrizes? Tem que acontecer o distanciamento de 1,5 metro, tem que permanecer as máscaras,
os estabelecimentos têm que entregar as máscaras para seus funcionários e não permitir que clientes entrem sem máscaras. O atendimento entre aquela pessoa que está lá no balcão e o cliente tem que ter aquele material de distanciamento, geralmente é acrílico, ou então um distanciamento físico, marcações no chão. Então essas diretrizes ainda acontecem, certo? Essas diretrizes ainda estão funcionando. E a partir delas, o governo fixou essas etapas, que são 5 distribuídos em 11, ou seja, dentro dessas 11 nós temos 5, e eu vou mandar no material para vocês, fique tranquilo, porque realmente é difícil de fazer essa percepção, tá? Mande um WhatsApp para mim que eu entrego. E isso daí mostra que o governo do estado de Pernambuco ele não vai fazer a liberação de maneira abrupta, vai ser gradual. E como é que vai acontecer? Vamos lá, eu fiz um material bem organizado e vou falar para vocês. A primeira coisa importante é que a gente tem aqui alguns segmentos que vão ter protocolos próprios, certo? E esses protocolos próprios faz com que essa orientação ela seja dada de maneira diferente para o segmento no interior e o segmento na capital. Geralmente, quem está nessa linha de protocolo, na capital vai ter uma limitação de horário e no interior não vai ter uma limitação de horário, mas pode ter uma limitação de capacidade de funcionário, certo? Então vamos lá. Quem é que tem protocolo próprio? É o pessoal da segmentação de agropecuária, o pessoal do varejo, escritórios, certo? E aí advocacia, contabilidade, imobiliária. Em relação a isso, eu queria que até você conversasse em relação a isso, porque eu achei muito interessante, teve um pronunciamento, né, nosso SESCAP, inclusive, em relação a isso, nosso sindicato, todo mundo dizendo que a gente já está liberado. Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque isso aí impacta, acredito, a vida de várias pessoas que estão aqui, são advogados, são pessoal da área contábil, muito bacana, excelente, show de bola. E além desses segmentos, tem shopping center, tem hotelaria, eventos, salão de beleza, que a gente discutiu muito, inclusive tem um crédito na AGE, que eu postei lá no meu Stories, tem um crédito específico para o segmento de estética e o segmento de odontologia, dá uma olhadinha depois lá no meu Stories, postei ontem de noite. Academia de ginástica, serviço médico e transporte. Todos esses têm protocolos específicos, que no material está lá, organizado, eu vou passar para vocês. Então vamos lá, na escala de liberação. A escala de liberação vai começar no número 4, que é o estágio que a gente vai iniciar agora a partir do dia 8. E a gente vai acabar na etapa 1, que é quando tiver 100% do PIB já funcionando no estado de Pernambuco, certo? Então vamos lá, qual é a expectativa? A gente já tem em datas fixadas a retomada até o dia 15, certo? Depois do dia 15, a gente tem que fazer sempre uma previsão, e é uma possibilidade de retomar ou não, porque o governo pode voltar atrás na retomada, sempre contando uma semana. Então, quando eu terminar aqui de falar sobre o dia 15, a partir disso é a expectativa de implementar, se tudo correr bem, e sempre de semana após semana. Perfeito? Perfeito. Não, com certeza. Agora, sim, eu acho interessante isso, porque eu achei, pelo menos, quando eu vi o plano de retomada com calma, que é muito complexo, né? Eles criaram níveis do plano gradual. Depois de criar níveis, eles dividiram por atividades. Depois eles dividiram algumas de bairro e de centro. Aí que complicou mesmo. O que é que você considera centro? Isso aí para mim foi fantástico. Eu disse, pronto, centro de quê? Centro de Prazeres, centro do Recife, centro de Caruaru. Estamos falando do centro de qual cidade específica? Todo centro, então, não é liberado? Então, assim, foi incrível. É porque também é tudo feito de uma maneira muito acelerada por causa do momento que nós estamos vivendo. E talvez eles não tenham tempo de apurar todas as situações que podem acontecer. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que ficou de um tamanho, de uma complexidade que insere, assim, um pouco de confusão. Até mesmo tem cliente mesmo do centro que disse, por que a gente não vai funcionar e um de bairro vai funcionar? Qual é a diferença? Talvez seja aglomeração, né? Uma concentração num ponto só, por ser um centro, não é isso? Por favor. Isso, o critério é exatamente esse. Não tem expressamente dito isso no plano de retomada e de convivência, mas eu presumo que a natureza de centro para o governo do estado de Pernambuco seja através dos planos diretores de cada cidade, né? Então eu acho que o critério deve ser esse. Considerando aqui que eles utilizam muito o critério região metropolitana e interior, o que não é região metropolitana, lembrando que Goiânia foi inserida agora na região metropolitana, não é mais considerado interior, então a gente vai ter esse critério baseado
eu presumo no plano diretor e nessa divisão, o que é região metropolitana e o que não é. Então, por exemplo, agora, dia 1 de junho, já aconteceu a liberação das lojas de materiais de construção e os deliveries de comércio não essencial, no dia 1º. De junho. Aí, Materiais de construções que já era essencial antes, certo? O delivery que já tinha sido feito antes. Então, dia 1 de delivery de não junho, essencial. basicamente é aquilo que a gente já tinha, né? Aquele deliveryzinho, materiais de construção. Isso, mas é delivery de serviço não essencial, certo? Perfeito, perfeito. Já no dia Ok. 1º. A gente vai agora, semana que vem, no dia 8, já vai começar para construção civil, e aí ele divide construção civil, interior e região metropolitana, porque tem aquele protocolo específico que eu falei no início. Para construção na região metropolitana, vai ter uma limitação, é sempre assim, quando acontecer a colocação de divisão de região metropolitana e interior, é porque na região metropolitana vai ter limitação de tempo, vai ter limitação de funcionamento. Construção civil é funcionamento na região metropolitana liberada entre 9 da manhã e 6 da noite e só pode Certo. trabalhar com 50% da capacidade dos funcionários. Essa aí vai No ser a grande interior, dificuldade. a liberação... Agora, Oi, caiu um eita, pouco eu acho aqui. que deu só um segundinho, tá carregando, tá voltando, gente. Só uma pergunta, aproveitando. A área de construção civil é a única que foi limitada, Divo? Teve mais alguma área, setor que foi limitado também essa questão de quantidade de funcionários? Tá travando só um pouquinho, gente. Espera aí ele voltar, que ele já tá chegando. Já vou dando um bom dia para vocês, para muita gente que chegou depois. Ele já tá voltando. Olha aí, o Divo já Deu uma tá de volta. travada aqui para mim. Sim, sem problema. A internet faz isso com a gente. Adoro. Vai deixar a gente. Cai, volta. Mas o bom é a emoção, né, Digo? O bom é viver emocionante. Então, assim, o que eu queria pedir para vocês também, acho muito interessante. Construção Civil foi o único que ficou com esses protocolos. Eita, gente, ele tá voltando aqui um pouquinho. Fiquem tranquilos. Ele já chega. Pelo menos para mim, estava processando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se travou mesmo. Só um pouquinho. Voltou? Voltou. Excelente. E aí, como é que fica? A construção civil é a única que só fica com aquela quantidade de funcionários limitado, que isso aí é muito importante, né? Não. Tem outras segmentações. Por exemplo, escritórios. Escritórios, ele tem momentos graduais. Inicialmente, a gente vai poder retornar com 1/3 da atividade, certo? E aí no material, eu posso até falar para vocês aqui depois, mas é nessa gradação, é 1/3, depois 50%, e ao final, na fase azul, que é a fase de dividir em 2 momentos, que é quando o PIB já está quase que 100%, a gente vai poder voltar com 100% das atividades. Certo? Então, vamos lá. A gente vai ter, é importante sempre fazer essa análise quando você estiver olhando para aquela segmentação que tem protocolos próprios, é porque vai ter uma gradação específica, no início uma capacidade de funcionários inicial mais baixa ou horário reduzido. Na construção civil tem essa situação. Região metropolitana 50% com horário de 9 às 18. Interior, a gente vai ter aí só a redução da capacidade, mas não tem horário reduzido, construção civil. Comércio atacadista, que certamente tem muita gente aí que é prestador de serviço para comércio atacadista, né? Também em 8 de junho, a gente vai ter a seguinte situação. Na região metropolitana, comércio atacadista vai poder funcionar de 9 às 18, certo? Com novos protocolos. E aí os novos protocolos certamente vão ser apresentados pelo governo do estado. E no interior não teve limitação de horário, certo? É sempre assim. Quando tem uma limitação de horário, é porque vai acontecer a limitação na região metropolitana. Perfeito? Perfeito. No interior não está tendo essa limitação. Salão de beleza, que tem muita gente também preocupada com isso. Salão de beleza, comércio relacionado à estética. Na região metropolitana e no interior vai ser um tipo de protocolo único. Não vai ter essa problemática de se dividir entre regiões, mas ao mesmo tempo tem que fazer atendimento de uma pessoa por vez, certo? Essa pessoa ela tem que fazer um pré-agendamento, ela não pode chegar no estabelecimento. Essa Ficar pessoa vai ter esperando, não é isso? Exato, não pode. Tem que ligar, fazer o pré-agendamento, uma pessoa por horário pré-definido. Lá dentro vai ter que sofrer uma higienização constante, certo? Do contrário, não pode funcionar. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, Agora uma pergunta. varejo de bairro e varejo Agora de sim, uma centro, pergunta interessante. né? Tem que ter 1,5 certamente m de aí é a grande diferença. maioria dos clientes aí da Manu. Tá só
um pouquinho só, viu, Dibu? Cai Só para também. você parar um pouquinho para o pessoal não perder nenhuma informação Deu uma travada importante. rápida. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Já Opa, estou pegando aqui as dúvidas, gente. Vou colocando as dúvidas de vocês, as dúvidas do seu cliente aqui, para que a gente possa tirar, né? opa. Para comércio Voltou? de loja de carro, como é que vai ser? Quanto ao transporte, Travou perguntei para aqui, você, Iraneide, pessoal. exatamente o que você quer dizer. É o quê? Quer voltar aí? Deixa eu Quer ver ir aqui voltar? se. Sem problema nenhum, a gente fica esperando. Já estou vendo aqui várias pessoas aqui comentando. Keilinha sobre indústria de confecção. Certo, meus amores? Lembrando, meus anjos, que se tiver alguma novidade esse final de semana em relação à área trabalhista, nós vamos estar por aqui no Instagram, no canal do YouTube, com mais informações, viu? Excelente, Show, meu show. amigo. Fique tranquilo. Tem dia que a internet tá assim mesmo. Gente, então vamos ter novidades da área trabalhista esse final de semana. Se tiver alguma novidade, você sabe que eu vou estar aqui no Instagram. Nós vamos estar no YouTube também. Semana que vem eu saliento que temos a semana do DP Anticrise, das 5h30 até 19 horas, onde eu vou estar esperando você. Travada. Travando, viu? Tava Foi. travada. Sou eu que estou Só pra travado ou é você. você que travou? Agora eu não sei. Será que fui eu que travei? Eu tô olhando aqui, foi Eu você, sei. aqui pra mim, foi você que travou, mais ou menos. Mas não tem problema nenhum. A gente tá esperando Vamos aqui lá. com tranquilidade. Não tem problema nenhum. Dia... Agora, deixa eu te passar algumas perguntas muito interessantes. Olha que legal Vamos aqui. lá. É da Keilinha. Mano, sobre indústria de confecção, fala sobre quando está previsto para abrir, tem um cliente que quer decretar falência. Pois é, esse é o problema, entendeu? A gente tem vários clientes Uhum. diferentes, alguns que querem abrir de todo jeito, porque literalmente estão sem faturar. Então, É. assim, é aquela loucura, né? A gente fica tentando analisar o plano de retomada, dizendo a eles melhores diretrizes, mas cá entre nós, muitos deles vão abrir de todo jeito, porque eles estão precisando faturar. E aqui ela perguntou sobre indústria de confecção. Se, como é que é o plano de retomada dela de indústria de confecção? Como Vamos também lá. temos comércio de ferragem, tudo. Por favor. Tá. Vamos lá. A gente só tem como data pré-estabelecida até o dia 15. O governo ele só limitou a avaliação prévia até dia 15. A partir do dia 15, eu projetei datas e nesse intervalo é por semana, certo? E com essa projeção, se tudo correr bem, esse segmento vai estar liberado a partir do dia 29 de junho. E nesse dia vai estar prevista a reabertura de varejo do centro e aí região Perfeito. metropolitana, certo? E do interior até 200 metros quadrados. Ao lado deles está prevista a reabertura de feiras e polos de confecção. Então, se tudo correr bem, o governo não definiu essa data, porque a avaliação ela se dá semanal pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid, mas a projeção é dia 29 de junho. Inclusive, está para sair um anúncio, né, na segunda-feira ou nessa semana, falando sobre os novos protocolos, porque pessoas de shopping, por exemplo, eu tenho muito cliente de shopping. Poxa, mano, e a gente, como é que vai ficar? Não tem previsão ainda inicial, apesar que os sindicatos dizem que vai ser dia 29 de junho, a previsão de volta de shopping, mas cá entre nós não é oficial, tem que ser oficial. E eles disseram Uhum. que vão analisar toda essa situação para fazer outro anúncio, né? Falar sobre isso também, né? E no caso, é Como o é caso daquele. isso? Como é que está a Shopping? Shopping já tem uma previsão. Dia 15, certo? Os shoppings eles vão poder ir a shopping, centro comercial e praça de alimentação. Na região metropolitana, ele vai poder funcionar através de delivery e aquele sistema de retirada, que é o takeaway, das 12 às 18. Então, o que é que possivelmente vai acontecer? A pessoa vai ingressar no estabelecimento comercial, seja ele centro comercial ou shopping, e ele vai se dirigir à loja, mas a loja possivelmente não vai permitir a entrada do cliente na loja. Vai ser colocada uma barreira física na entrada da loja e ele vai lá pegar o que ele comprou e levar. Ou então ele vai receber em delivery. Mas a regra é que não vai poder entrar na loja. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aí um McDonald's da vida. A pessoa vai poder ir lá pegar o McDonald's, no caso, porque assim, o McDonald's já era aquele que fazia fila, né? O Bob's, esses cantos assim. Eles vão poder, desde que tenha um distanciamento na fila de 1,5 m um para o outro. Se a McDonald's estiver inserido no ambiente do estabelecimento, no shopping center, se ela estiver dentro do centro comercial ou dentro de praça de alimentação, vai ser nesse modelo, certo? Vai ser nesse Perfeito. modelo de retirada ou delivery, com essa limitação de horário na região metropolitana, de 12 às 18. No interior, vai ter também essa retirada e delivery, mas sem limitação de horário. É sempre assim, pessoal. Quando tem limitação de horário, é região metropolitana.
Perfeito. E a Perfeito? Adriana até falou, ó, essa previsão. Perfeito, pode falar. E aí, Pode. projetando, mas aí, de fato, tem que acontecer a avaliação e a evolução gradual. O shopping center ele vai ter depois uma reabertura, e aí é total, mas de maneira gradual também, e aí a avaliação é pontual, também no dia 29 de julho. No dia 29 de junho, então suspende a exclusividade de delivery e de retirada. E o ingresso realmente para circular naquele ambiente está liberado. Perfeito. E assim, eu achei interessante que teve aqui a pergunta da Adriana, porque tem essa questão, né, do interior e da região metropolitana. O interior, a situação está muito diferente do daqui. Então, tem restrições que nós estamos tendo aqui que eles não tiveram lá. Então, assim, tem uma diferença. A Adriana está falando aqui, ó, da reabertura de indústria de confecções, porque também é muito forte no interior, muito. Tem contadores que são especializados nessas indústrias. E aí, como é que ficaria a situação deles também? No caso, você já falou que aqui numa região metropolitana é onde tem a restrição de horário. No interior, geralmente não tem essa restrição de horário. Mas a indústria de confecção aqui tem uma retomada gradual, que ainda não foi. Temos novos, vamos esperar novos protocolos, mas no interior também é assim? Sim, né? No interior, ele vai entrar no gênero de reabertura que está previsto. Se tudo correr bem, o governo não definiu ainda a data, mas nessa contagem semana a semana vai acontecer no dia 29 de junho, que é polo de confecção Perfeito. e feiras. Excelente, excelente. É importante o Inclusive, pessoal temos saber disso. isso. Foi importante saber que quando ele botou ali a retomada, o pessoal pensa que vai parar ali. Não. Toda semana vai ter novos anúncios, novas datas. Talvez esteja um Exato. atraso, talvez não tenha um atraso. Talvez atividades sejam bloqueadas posteriormente. A gente não sabe, sinceramente, se eles vão ficar. Porque assim, tem cliente meu abrindo, mas eu digo logo a eles, ó, você não sabe se você vai ficar ininterrupto de agora em diante. Quer depender do estado que ficar aqui, pode ser que você tenha que fechar de novo. Então se prepara para isso. Para o fato de você Olha, ter que fechar de novo, para o fato de ter mais restrições, porque vai depender muito da evolução da doença aqui. Né? Não é tudo isso que eu estou dizendo, né? Então, assim, toda semana vai ter novos anúncios, a gente ficar observando, o negócio vai ser destrinchar isso para o nosso cliente. Por exemplo, temos pessoas aqui que falaram de academia. Academia é bronca, né? E justamente a coisa que a é, gente tá precisando nesse momento de quarentena. Todo mundo, assim, fica um pouco mais fofinho, né? E, é. assim, como é que Eu tá a já estou situação faz das tempo, antes da academias? quarentena. Mas assim, o negócio tá ficando bem complicado, viu? Chega, fica nervosa, mas assim, vamos falar então dessa questão de academia. Foi a pergunta aqui da Sá M. Silva. Tá, vamos lá. A academia, ela tem também um protocolo específico. Está naquele rol de protocolos pontuais. E nesse material, quem me mandar o WhatsApp, eu encaminho depois pelo WhatsApp. Que é muito mais fácil do que pesquisar o material, porque eu já fiz isso e já condensei. A academia, a lógica dela é iniciar as atividades para aquelas academias, ou então para aquelas atividades que são em ar aberto, em local aberto, e não tem contato físico. Então, por exemplo, uma academia que é especializada em luta não vai poder abrir agora. Uma Perfeito. academia que é num ambiente exclusivamente fechado e tem os maquinários muito próximos, também tem uma certa complicação. Eu recomendo que os maquinários sejam colocados a mais de 1,5 m. Agora, aquela academia que é num ambiente aberto, é uma academia, por exemplo, de natação, ela vai ter uma abertura inicial e é projetada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Excelente. academia, a academia ela tem uma projeção de abertura no dia 6 de julho. 6 de julho. E aí são academias de interior, região metropolitana, só para esporte sem contato ou piscinas, certo? Se tudo correr bem, 6 de julho. E aí depois, no dia 20 de julho, vai acontecer a reabertura das academias de ginásticas, e aí de maneira aberta, sem ser aquelas academias sem contato físico, só de piscina, mas com 50% da capacidade, certo? E aí ao final, que certamente vai ser mais ou menos início de agosto, está programado para a abertura total das academias, se tudo correr bem. Entendi. Então, na primeira semana de julho, não é isso? É, A nossa perspectiva são para as academias abertas, não é isso? As é, dia, é, academias a, que têm oi, Eita, só deu uma cortou, travadinha, viu, Digo? Caso você não saiba, pronto. tá travando um pouquinho.
Inclusive, a Lenice falou uma pergunta bem interessante sobre isso. Vamos falar assim que você parar de travar aqui rapidinho para mim. Eu tô olhando você ali no computador também. E, gente, é tudo muito particular, tá certo? Tem a questão também de vocês terem que orientar seus clientes a, antes deles abrirem, fazerem um treinamento com os funcionários. Eu tô orientando meus clientes a isso. Não é só abrir no dia tal. É treinar o funcionário antes, preparar seu local antes. Por exemplo, salões, vai ter que melhorar completamente a estrutura. Não, às vezes a pessoa tem um espaço pequeno. Eu conheço salões que são espaços pequenos. Eu já disse a ela, você não vai conseguir operacionalizar com todos os seus funcionários e com todas as pessoas que estão lá dentro. Então você vai ter que restringir seu horário, limitar os seus atendimentos, vai ter que reestruturar teu salão, vai ter também que treinar as pessoas que estão no teu salão para fazer alguns protocolos de entrada e lá dentro, para que depois as pessoas não tenham problemas relacionados a isso. E eu acho muito interessante, porque ela me perguntou qual é a quantidade máxima de pessoas que tem que ter no local. E aí, isso é uma pergunta interessante, principalmente salão de beleza. Vamos lá. Seriam 10, Digo? Salão de beleza, ele especificou visando o cliente. É um cliente por vez, em hora. Então, o que é que eu percebi no entendimento aqui inicial do governo do estado? Não importa se o estabelecimento estético ele é grande ou pequeno. Tem que ter hora marcada, então vai ter que ter controle de hora marcada muito grande com o cliente, vai ter que ter uma pessoa só para fazer isso, e tem que ser um cliente por hora. Cliente. E funcionário, não foi estabelecido ainda um critério máximo e mínimo. Mas pela lógica que eu estou vendo aqui, e o governo do estado ele pode mudar isso a qualquer momento, para qualquer segmentação, é 50% dos funcionários. 50% dos funcionários. Então, até mesmo para salão de beleza, seria 50% dos funcionários, em média. Sim. Inicialmente, sim. 50% e um cliente por hora marcada. Isso aí vai ser. Então, inicialmente, não somente a área de construção civil, mas a área de salão de beleza também teria isso. Poderia citar outras áreas que também seriam limitadas dessa forma, Digo? Digo sim. Tem a limitação também relacionada, por exemplo, à segmentação de serviços e atendimento que a gente tem no escritório, que são imobiliárias, consultoras, certo? Essas pessoas têm uma limitação, seja região metropolitana ou interior, de 1/3, que isso vai acontecer em 6 de julho, nessa projeção que eu fiz, se tudo correr bem, tá? Depois, isso vai acontecer com 50% dia 13 de julho, certo? E depois, ao final, em agosto, com 100%. Isso também, essa gradação de limitação, é também relacionado, por exemplo, ao setor de bares e lanchonetes, tá? O setor de bares e lanchonetes, em 6 de julho, juntamente com a área de escritório, que é a segmentação da gente, a gente vai encaminhar muito parecido, assim, bares e lanchonetes com a área de serviço de escritório. Vai ser também. Olha aqui, tem uma pessoa que comentou sobre isso, olha. Aqui, aproveitando para incluir, Keliane, foi feito por atividade, restaurantes, bares e outros estabelecimentos por etapa. Pois é, exatamente. Eu queria até que você comentasse sobre isso, temos várias perguntas aqui. Vamos lá. Está previsto nessa projeção para dia 13 de julho, bares, restaurantes e lanchonetes com 50%. Lembrando que os bares, restaurantes e lanchonetes que serviam hotéis, no lockdown, eles estavam autorizados a funcionar para aquele público interno, tá? Então, esses que a gente está falando, são aqueles que não são para público de hotel. Então, são aqueles outros, todos os outros, de rua, restaurante de rua, certo? Então, 50%, seja interior, seja região... Tá travando só um pouquinho, viu, Dibo? Oi. Só um segundinho, tá travando só um pouquinho, tá? Pra a gente não perder nada importante. Por isso que eu tô lhe falando. Que tudo que você tá falando aqui é valioso. Deu uma melhorada agora? Melhorou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô pegando aqui reunidas as dúvidas de vocês, tá? Sobre escolas, loja de carro. Tá só um pouquinho travadinho ainda pra mim, tá, Dibo? Só um pouquinho. Eu te digo assim que você voltar. Quando você aparecer aqui, eu já digo, Dibo, apareceu. E eu tô observando você aqui também do computador. Gente, olha, só pra deixar claro pra vocês, ó. Eu vou perguntar a eles ainda em relação à questão do shopping. Realmente, o comércio já fez a retomada aqui, Keliane. Aqui em Petrolina, o comércio já fez a retomada, o shopping só as lojas. Voltou, viu? Estamos por aqui, excelente. O shopping então, só as lojas, a praça de alimentação fechada. Tinha uma pessoa aqui comentando sobre Petrolina, cidade maravilhosa, diga-se de passagem. Aí só tá carregando de novo, só um pouquinho.
para que a gente não perca nenhuma informação importante. Gente, não se esqueçam da semana do DP Anticrise, semana que vem do dia 8 a 11 de junho. Espero que vocês, depois dessa aula aí do Grande Díbulo, você consiga solucionar muito problema aí dos seus clientes. Por favor, Voltei. continue de onde você parou. Agora voltou. Pronto. Então, bares, restaurantes e lanchonetes, 50%, certo? Da capacidade para o dia 13 de julho. Perfeito? Reabertura. Metropolitana e interior. E depois, isso vai acontecer também nesse momento de... Cadê? Em agosto. Aí reabertura 100%. Se der tudo certo. Se Tá der bom? tudo certo. Isso é tudo previsão, né, Peter? Exato. E eu acho A gente... interessante aqui deixar para o nosso cliente claro que é previsão. Eu fiquei pensando nessa história agora sua de 50% e é uma coisa viável. Eu vou dizer por quê. Porque em relação ao pessoal, tem muita gente fazendo redução agora. Redução ainda de carga horária de salário. A gente consegue fazer turnos para que as pessoas não estejam todas no mesmo dia. Então hoje você fica um pouquinho mais, amanhã você fica um pouquinho mais e com dia na semana. Tipo, ao invés de te ter todo dia 3 horas, eu vou concentrar o teu em 2 dias, em 3 dias, e o resto fica outra pessoa. Então dá para fazer sim essa jornada de 50%, porque a gente está em época de redução de jornada. O negócio é fazer isso depois, né? Se eles não prorrogarem o MP 936, que fala sobre redução de jornada. E eu achei muito interessante aqui que várias pessoas estão perguntando sobre escola. Escola, inclusive aqui o Carlinhos falou o seguinte, curso de idioma, qual é a previsão de funcionamento? Achei muito interessante também essa pergunta. Olha, escolas não foram agraciadas ainda nesse período, tá? Não há ainda a previsão de escolas nesse plano de convivência e retomada. Então a gente tem a possibilidade de ficar ainda em EAD até agosto ou mais, né? A previsão é que aconteça esse retorno mais abrupto, de uma maneira mais ampla, só em agosto. E em relação à escola, é um segmento que está sem uma previsão específica nesses momentos iniciais e possivelmente por exclusão, já que a retomada quase que 100% é em agosto, certamente está inserido lá em agosto. Exatamente. Eu achei muito interessante aqui, ó, outra pergunta. O curso de idioma também se encaixa exatamente nisso, né? Que o Carlinhos perguntou. Escolas, curso de idioma, tudo junto. E a previsão, gente, do estado de calamidade pública na legislação é 31/12. Muita gente acha, ah, não, Manu, se eu voltar agora, o estado de calamidade pública acabou? Não. Se você voltar agora, nós ainda estamos em quarentena, ainda estamos vivendo um momento de calamidade pública e ainda não acabou. Na legislação, inicialmente, porque pode ser que seja prorrogado, é 31/12. Então, assim, nós temos como usufruir desses deleites da legislação, como MP 927, MP 936, dentre outras, até 31/12, e se brincar até o ano que vem, a depender de como eles fizerem a formulação. Isso aí tem que estar muito claro, que às vezes a pessoa acha que vai voltar, aí acabou o estado de calamidade pública. E não foi assim. Muito pelo contrário, vamos vivenciar isso por um bom tempo, certo? Sem E eu achei falar, muito interessante. Por favor. que ainda tem aquele projeto de lei que está para ser sancionado pelo presidente da República, que é o 1179, que vai trazer quase que um estatuto do direito privado temporário, né? Que vai reger essas relações, inclusive com suspensão de prescrição. E você aí que é seguidor da Manu, eu vou disponibilizar para vocês, assim que for sancionada essa lei, um material exclusivo e vou lançar antes para vocês. Então, quem tiver interesse nesse projeto de lei, que vai ser extremamente importante para empresários, já que ele trata das relações de direito privado, é um 1179. Assim que for sancionado, eu vou estar com esse material pronto. Aí você abre comigo um direct lá, diz que é seguidor da Manu, que eu encaminho para você o material. Encaminho antes de publicar em qualquer canto. Excelente, obrigada, Divo. Inclusive, o Carlos fez uma pontuação que eu achei muito interessante aqui, ó. Os cursos de idioma são individuais, cada um com o aluno. Isso é verdade. Tem muito curso de idioma que não chega a ser uma aglomeração, porque às vezes é particular. Como o curso de idioma, como outros cursos também, não é somente de idioma, não. E assim, tem alguma regulamentação específica para isso? Ah, se for individual, entre professor e aluno, pode? Entendeu? Eu acho isso muito interessante. Não tem. Não tem. Os serviços de educação, eles foram colocados como se fosse num ambiente comum. Todos julgados como se fossem prestados de maneira coletiva. Então, inicialmente é EAD, né? A gente, com o tempo de flexibilização, certamente isso pode ser readequado, reestudado. Isso a gente viu, por exemplo, no decreto que flexibilizou o rodízio
Inclusive, por exemplo, a minha categoria não estava previsto como serviço essencial e depois foi colocado. Então, certamente, como a gente tem esse plano de retomada e flexibilização previsto até agora, só até dia 15, o resto são projeções de datas e certamente atividades podem ser colocadas e retiradas, sobretudo quando a gente tem polos. Vou dar um exemplo prático. A gente tem uma situação muito específica no Cabo do Santo Agostinho. Lá tem uma legislação própria que instituiu uma situação Exatamente. Está específica. causando polêmica nesses últimos dias. Exato, exato. É, com Então tem certeza. que tomar Então, cuidado. assim, tomar cuidado. O negócio agora é a fiscalização, né, que vai acontecer. Eu achei interessante que perguntaram aqui também, ó, de comércio de carro, comércio de ferragem, de alumínio, comércio varejista. Então, Uhum. tudo entra na mesma bolinha, né? Tudo entra na mesma coisa, né? E eu queria que É, muito que você diferenciasse para mim, dissesse para mim, né, mais ou menos a volta, e a diferença entre o do bairro e do centro. Porque isso aí vai pegar muita gente. Porque vamos lá. assim, nesse é muito centro do Recife. O pessoal diz, esse é o centro do Recife. Não, temos centros em diversos locais diferentes. Concorda? Concordo, concordo. O que eu sugiro a vocês é que se pautem na norma relacionada ao urbanismo do local. Aqui a gente tem o plano diretor, certo? Então o plano diretor ele define bem qual é o centro. E quando o plano ele fala, inclusive, de região metropolitana, fica até mais fácil para a gente delimitar fisicamente esse espaço. Então vamos lá, um perguntou aí sobre concessionárias de veículos, não foi? Tem uma situação específica para eles, foi até bom ter falado. A Prontinho, concessionária de perfeito. veículos tem uma previsão para ser retomado no dia 22 de junho, certo? Excelente. Lembrando que é Perfeito. previsão. Concessionárias e locadoras, tá certo? Esse Perfeito. dia é o mesmo dia que tem a previsão para a retomada de serviços médicos, odontológicos e veterinários, na região Ótimo. metropolitana e no interior. E esses serviços médicos, odontológicos e veterinários vão usar a mesma lógica dos salões de beleza, que é só faz atendimento um por vez, se for pré-agendado e desde que tenha entrada e saída com higienização. Perfeito. Perfeito? Perfeito. É o mínimo do mínimo, né? E, Isso. inclusive, gente, eu ressalto, por favor, o uso de EPI nessa época. A empresa Sim, tem que sim. fornecer. Se a pessoa não tem condições, o certo mesmo é a empresa fornecer de todo jeito. Seja máscara de tecido, seja álcool gel, seja outros EPIs que sejam necessários, algum caso luva, apesar que luva não é um consenso entre muitos profissionais da área de saúde, mas se for necessário luva, sim, luva. Então, assim, é muito necessário que as pessoas entendam que o EPI tem que ser dado pelo empresário. O empresário tem que se preocupar com essa parte do protocolo de saúde, que é o que vai fazer realmente as coisas darem certo, né? E vai ser Isso. fiscalizado. Inclusive, Exatamente. ainda é diretriz. O governo do Estado, nesse plano de retomada, fixou conceitos iniciais como sendo diretrizes a serem respeitadas ainda. E isso daí está previsto. Entrega de máscara, distanciamento físico, colocação de barreiras entre o atendente e o cliente. Com certeza. Eu achei interessante aqui que tem perguntas, inclusive, sobre treino de praia. Gostei, Helenice. Como é que fica o treino de praia? Temos que buscar Olha, algumas soluções, né? não foi previsto de maneira específica, mas se a gente fizer uma analogia com aquela situação da academia, que tem um serviço aberto e que seja atividade física de não contato, vai ser permitido também de maneira gradual. Primeiro, aquele serviço de atividade física, condicionamento físico na praia, inicialmente, certo? Sem contato, então evitar o contato e manter o distanciamento. E depois vai acontecer também de maneira gradativa para as academias, de maneira aberta, aquelas atividades de contato, ou seja, lutas, aqueles ambientes fechados de atividade aeróbica e, consequentemente, também para quem faz isso de maneira aberta. Excelente. Inclusive, a Arlene colocou aqui. Agência de viagem, alguma previsão? Entra na regra dos escritórios? Boa pergunta. Entra, entra na regra dos escritórios, mas tem que visar. É porque a gente vai ter que fazer uma adaptação de onde está colocado o estabelecimento. Se o estabelecimento de agência de viagem está em shopping center ou então em centro comercial, entra no gênero do shopping center e centro Perfeito. comercial. Agora, se for uma loja, um ponto de atendimento isolado, aí ele vai entrar naquela situação específica que a gente falou. Perfeito. Depende muito de justamente se está dentro do shopping, se está na região Isso, metropolitana, se não está. Depende muito do local também que está, né? Então, isso. assim, em geral, tem alguma data de retomada para a agência de viagem? Será que poderia deixar claro aqui para a Arlene, se fosse possível, Vamos lá. o A agência de padrão? viagem,
A agência de viagem, ele vai estar inserido, se não for dentro do centro comercial, se não for dentro de um shopping, nos Perfeito. conceitos de escritórios, assim como contadoria, advocacia, imobiliária, consultoria. Aproveita até E é no dia, comenta, porque a pergunta da Débora sobre os é, escritórios, como é que ficam. Muito bom. no dia 6 de julho é a previsão, certo? E a primeira retomada é com 1/3 do pessoal, seja no interior ou região metropolitana, certo? Perfeito. Isso aí são escritórios. Então vale para a agência de viagem que não está dentro do centro comercial ou shopping. E depois, isso vai acontecer com a retomada de maneira mais abrangente no dia 13, com 50%. E aí depois só em agosto com 100%. Agora, se a agência de viagem estiver dentro do centro comercial de shopping, então a gente vai ter que primeiro verificar se isso daí é uma situação específica dessa agência ou ela está de maneira global colocada dentro do estabelecimento, porque pode ter um anexo, né? Se tiver dentro do Pode. estabelecimento, ela não vai ser agraciada inicialmente, por quê? Inicialmente o shopping está liberado só para delivery e entrega. Então são produtos, são Perfeito. serviços. Entendeu? Então Perfeito. Não, com depois só em certeza. agosto. Só em agosto. E eles já estão, inclusive, é uma área que pode trabalhar, inclusive, de casa, né? É uma área que pode trabalhar bem home office, inclusive, que é uma possibilidade para todos nós. E, assim, em relação aos escritórios, ficou uma grande polêmica, né? Porque a gente sabe que a gente é serviço essencial, nossas duas áreas, na verdade, são advocacia, contabilidade. E o pessoal ficou dizendo, pô, se o nosso a gente não vai retomar agora, porque no plano do plano gradual, a gente mal se inclui, a gente tá lá com os novos protocolos, né? E o pessoal tá dizendo, finalmente, a gente é essencial ou não é? A gente ganhou a batalha ou não ganhou? A gente pode voltar a trabalhar? E teve até um pronunciamento, gente, muito interessante do SESCAP, que é o nosso sindicato, né? Que ele disse, olha, gente, todo mundo pode voltar a trabalhar, retomada. Se tiver algum problema, por favor, falar com a gente, entendeu? Agora, claro, voltem a trabalhar com o distanciamento, volte a trabalhar com a limitação de pessoas, né? Só voltar a trabalhar, botar todo mundo dentro do escritório de volta. Diblo, comenta um pouquinho sobre isso, que isso aí impacta vários advogados e contadores aqui. Vamos Isso é lá. importante. Pois não, para advogado e contador especificamente, se a gente for verificar que existe uma gradação, primeiro é 1/3 do pessoal, depois 50%, depois 100%. Então, por exemplo, aquele profissional autônomo que ele trabalha sozinho ou com, sei lá, mais uma pessoa, ele pode fazer a tentativa de começar a trabalhar antes. Agora, veja só, isso daí é uma tentativa, porque a gente está trabalhando na lacuna da norma, não há uma autorização específica, certo? A Esse autorização abraço. específica, exato. A autorização específica é trabalhar com 1/3 nesse período, que é, deixa eu me confirmar aqui, que é no dia 6 de julho, certo? Escritórios de contabilidade e advocacia, com 1/3 interior região metropolitana. Então a gente pode presumir que quem trabalha de maneira isolada, é autônomo, antes de 6 de julho já poderia voltar. Mas veja, é uma lacuna, não é uma autorização, tá certo? E em Perfeito. momentos de restrição, a gente tem que interpretar a norma sempre de maneira restrita, do modo que ela está. Então é quase que um achismo, certo? Não é Então a gente está recomendável. tentando furar a lacuna na É, norma, não é isso? exato. Porque já que a gente é serviço essencial, porque eles dizem que a gente é. Então a gente Isso, deveria estar, pelo menos no início, né, desse plano de isso. retomada, se não dia 1, dia 8, dia 15, e botaram para a gente É, novos protocolos, a gente ficou sem entender. Então, assim, de acordo com o nosso escape, a gente pode funcionar em caso de problema avisar eles, mas que é lacuna da norma, né, Divo? é Que lacuna. seja A data é dia salientado. 6. Isso. A data Perfeito. específica é dia 6 de julho. Tá Perfeito, certo? 6 de julho, né? De Perfeito. julho. Então a data específica certinha seria dia 6 de junho. É o primeiro Beleza. momento. Outra Um pergunta. texto. Outra coisa interessante também que eu queria salientar. Qual é a multa se a pessoa decide falar sobre isso? Qual a multa que a gente decide funcionar? Qual seria a multa quando a gente decide funcionar mesmo com esse momento de crise? Vamos imaginar que eu decida funcionar agora. Aí volto para o meu escritório. Eu posso Uhum. levar uma multa? Já definiram o valor dessa multa? Se eu estiver funcionando de forma equivocada, vamos dizer assim? Não, não. O plano de retomada, ele não falou de sanções financeiras, mas certamente existem. Então eu acho que vão utilizar, e aí realmente é achismo, e tudo isso que a gente está discutindo, pessoal, pode ser mudado de uma hora para outra, aí a gente teria que fazer outra live, tá? Isso é até hoje o que existe. Essas multas elas não estão previstas no plano de retomada, mas certamente, já que há uma ordem do poder público, se for descumprido, deve ter uma sanção, com toda certeza.
Com certeza, não é. Inclusive, o pessoal tá dizendo, ó, Débora, ficou muito confuso. E é verdade, fica um pouco É, confuso mesmo. fica. Por isso que é importante mandar para mim, quem tiver interesse em olhar com mais cuidado isso, manda para mim um WhatsApp no telefone que Manu colocou aí. Coloca de novo, Manu, por favor, fixo. Que eu Coloco, achei que porque eu acho que caiu. eu não consigo deixar fixo, não, viu? Caiu. Eu tô procurando até seu número de novo aqui. Pronto, gente, tô colocando 981. o número aqui do Diblo para, no caso, vocês tiverem ainda alguma dúvida relacionada ao tema. E eu acho interessante que nós temos aqui, ó, deixa eu ver. Temos aqui também perguntas relacionadas a limite de pessoas dentro do carro. Eu achei muito interessante essa pergunta da Rafa. Tem limite de Uhum. pessoas dentro do carro? Não tem mais, né? Não, Ou tem já? o que há limitação é no transporte coletivo, né? Que tem que ser sentados, mas a gente sabe que apesar de estar sentados não tem um espaço de 1,5 m, não existe, né? Existe, Mas claro, né? transporte de aplicativo, táxi ou mesmo os carros da gente não estão mais limitados porque essa previsão de retomada já é uma ultrapassagem daquela situação inicial do lockdown. E essas restrições estavam no lockdown. Perfeito. Não, com certeza. Outra pergunta interessante também que eu gostei bastante, aproveitando aí os últimos minutos, gente. Clínica de fisioterapia. Olha aí a Gabi falando aqui, clínica de fisioterapia. Bom, a E aí, o que é clínica de que tem? fisioterapia ela vai entrar no gênero que está previsto para clínicas médicas, odontológicas e deixe-me ver aqui. Serviço médico, odontológico e veterinário está previsto para o dia 22 de junho, região metropolitana e interior, mas só através de pré-agendamento, uma pessoa por vez, e com disponibilidade de higienização para cliente e o pessoal que trabalha na entrada e na saída, dia 22 de junho. Deixa eu pedir um Excelente. favor ao pessoal aí que está assistindo a gente, Manu. Por Quem está favor. assistindo a gente, para o Instagram entender que a live da gente foi relevante, faz um print da tela. Printa aí a Ah, tela, gente. bacana, gostei. Faz um legalzinho aí, Manu, pra gente. Com Printa, certeza, vamos lá, eu printa a gostei. tela da gente. Original. E depois Gente, posta lá no Stories de essa- vocês. Marca é, Manu, me marca, que a gente vai gerar um tráfego para todo mundo e todo mundo sai ganhando aí com o Instagram. Tá certo? Printa a tela no Story e marca a gente. Me marca, marca Manu. com certeza. E não me marque em posições constrangedoras, rindo demais, aquela boca aberta. Então, assim, gente, restringam, porque eu não tenho coragem, eu vou acabar compartilhando. Mas, assim, tem cada foto minha, digo, que eu acho assim, não, é caras e bocas. Aqui, As ó, minhas também não clínica de ajudam, não. quê? As minhas também não ajudam, não. Não, olha, sei não, viu? Tem cada foto que eu não sei de onde veio. Olha aqui, a clínica de estética também se adequa na mesma regra de fisioterapia? Não, clínica de estética está prevista junto com salões de beleza. E vamos lá. Salões de beleza e clínica de estética. Pronto. Salões de beleza, barbearia e clínica de estética está prevista para dia 15 de junho, certo? 15 de junho. Sim, pô. Exato. É a mesma Região coisa que isso, não. metropolitana. É a Mesmo mesma coisa. classificação de Mesma coisa. classificação de Mesma beleza. coisa. É. Perfeito. Porque Inclusive nesse caso você não de seria clínica de fora de saúde. estética, entra no meu history, que eu postei ontem, que tem um crédito que está sendo lançado para vocês e para a clínica de odontologia. Eu postei ontem no history, dá uma olhadinha lá. E Com aí está certeza. através só de agendamento e uma pessoa por vez, tá bom? Manu, deixa eu passar um recado pro pessoal aqui, antes de acabar a live. Pode ser? Claro que pode, por favor. Vamos lá. Estamos no último minuto aí para a gente finalizar. Fiquem aqui até o final para a gente dar os agradecimentos. Vão botando aí se vocês gostaram, que é tudo com muito carinho e amor. Vocês sabem disso, né? Primeiro agradecer o convite, Manu, novamente. É sempre muito bom conversar com você. Você aí que é o sorriso em pessoa. Para você ter uma ideia, eu tô aqui muito próxima do chat, né? Que eu tô aqui escrevendo, aí pronto, só fica minha boca aparecendo na imagem. Entendeu? Eu tenho que melhorar essa posição. O Flávio até disse, poxa, Manu, só fica tua boca aparecendo aí, tá demais. Entendeu? Não, Então, mas é muito realmente. bom. O seu sorriso é muito bonito. É. Então, agradecer Obrigada. você, agradecer os seguidores que tão cedo já deram audiência tão boa pra gente. Então, eu sei que as informações foram muitas, são complexas, inclusive em determinados momentos parecem são contraditórios. Quem quiser um material, manda para mim o WhatsApp, que eu encaminho para vocês, tá? Para os seguidores de Manu, de maneira exclusiva e até Olha antes aí, de eu fazer a obrigada. divulgação,
vai ter o projeto de lei 1179 que vai ser sancionado pelo presidente, que vai tratar sobre relações privadas e contratuais empresariais relacionadas ao período da pandemia. É uma lei muito importante. Eu vou mandar para vocês também. Manda para mim o direct, que eu encaminho depois o link com o artigo, tá bom? Obrigado, viu, Perfeito. Manu? Obrigada, viu, Digo, por estar disponibilizando esse material para os seguidores, né, para a gente, né, Movimento Contador e Ação, apesar que nós temos contadores, advogados e administradores. Eu tenho que ter ver esse nome, temos várias pessoas de diversas áreas. Mas, assim, isso é muito importante porque o que acontece? Quando a gente conhece um pouquinho mais, a gente instrui melhor nossos empresários que estão muito perdidos, porque não é uma coisa transparente, não é uma coisa preto no branco. Eu percebo que tem variantes, tem a questão da região metropolitana, tem a questão do interior, tem questão de ser centro comercial e não. Então não é somente dizer, a tua atividade está aqui, pronto, aqui. Não. Ainda tem a limitação de horário, tem a limitação de pessoas. E para a gente instruir adequadamente, é importante que a gente apareça em lives como essa, né? Onde possa ter essa troca de conhecimento. Saiba que eu aprendi bastante hoje. Já vou aplicar muita coisa que eu tenho hoje no escritório, porque a gente vai ter que dar muita instrução. Isso aí já me ajudou muito. Eu acredito que tem ajudado todo mundo aqui. Pelo menos essa é a minha concepção. Já fiz algumas anotações aqui, inclusive, para justamente aplicar hoje. E que a gente continue aí com a nossa parceria de lives e tudo, que vai ser um prazer. As pessoas adoraram. Inclusive, estão pedindo seu contato de novo. Já estou colocando aqui seu contato. Show de bola. Olha aí, várias pessoas gostaram. 8951. 98115 8951. Pode mandar para mim que eu encaminho o material para vocês. Excelente. Gente, meu WhatsApp você já conhece, Nicole Salteado. Mas assim, já vou botar aqui também meu WhatsApp. No caso vocês tenham alguma dúvida, principalmente da área trabalhista que algumas pessoas tinham de questão de proteção ao trabalhador. Já botei aqui, mas todo mundo já tem meu WhatsApp, digo, meu WhatsApp já é espalhado também. Então, assim, meus amores, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez, obrigada, Digo, por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Eu sei que não é algo fácil compilar tudo numa live como você fez hoje, porque é um negócio extenso. Então, você teve que compilar com base nas dúvidas, mas foi uma hora, assim, muito produtiva para a gente iniciar o dia, né? Com tudo que tem direito. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande. Show de bola. Gente, meus amores, um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Vamos concluir a nossa sexta-feira, amanhecer contábil. E vamos embora, né, para nosso final de semana, quer dizer, trabalhar hoje e no final de semana. E saibam que descanso é necessário para que a gente volte na segunda-feira com tudo, com a semana do DP de crise, que vai tratar justamente da legislação trabalhista, nesse estado de calendário pública, como ajudar o nosso cliente. Esse é o propósito, é para ver pelo qual a gente sobrevive, seja contador, advogado, seja administrador, que quer ajudar na gestão. Então, espero que todos apareçam. Um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. E até mais em vantagens. Um beijo para todos. Um beijo a todos. Foi muito bom. Tchau, tchau.